Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Olá, queridos amigos e irmãos, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 22 de maio, quarta-feira, é o dia que o Senhor nos deu, nos fez, alegremos-nos e regozijemos nesse dia. Eu não sei como é que tá aí, mas aqui em Aracruz o sol tá gostoso, já está a pino, os passarinhos estão louvando e bendizendo o nome do Senhor. Vamos então iniciar a nossa manhã de estudo. Tem novidades que o pastor Davidson, o reverendo Davidson vai compartilhar conosco, mas antes, vamos começar orando. Vamos começar agradecendo a Deus e logo depois nós vamos chamá-lo para que ele possa então estar aí falando das novidades aí. Paizinho querido, obrigado por essa manhã, obrigado pelo dom da vida, obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus, obrigado, Senhor, porque mais uma vez tivemos a oportunidade de despertar. Pedimos ao Senhor que fale conosco nessa manhã, por meio da tua palavra que nos será ensinada. Usa o teu servo com graça, com sabedoria, com unção, com autoridade, e que aquilo que nós venhamos aprender, Pai, além de fortalecer a nossa fé em Ti, possamos também, Senhor, cada vez mais nos aproximar do estilo de vida que o Senhor quer que nós venhamos a levar e assim alcançar outras vidas através do testemunho. É a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu quero então, nesse momento, já chamar o nosso querido amigo Reverendo Davidson. Reverendo Davidson, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, pastorado, é só shalom a todos. Que Deus nos abençoe nesse maravilhoso dia. Que seja bênção o nosso estudo no dia de hoje também, né? Amém, amém. Bom, é verdade que tem algumas novidades aí. A primeira novidade diz respeito ao livro Proteção Divina no Curso da Vida, que o reverendo Ah, Davidson, né, tá aí, ó, tá ali na mão, ó. Se você não tem o seu, meu amigo, eu posso dizer que você está perdendo, eu posso dizer que você está deixando de ganhar. Mas fala aí, fala um pouquinho mais sobre esse livro, meu querido amigo. opa! Então, pastor Aderson, temos aqui o livro que é a base dos nossos estudos dessa série. Aqui, ó, Proteção Divina no Curso da Vida. Conheça as revelações originais do Salmo 91. Vendo aqui, ó, direto da língua hebraica original. Então, ó, são 346 páginas de puro conteúdo, de tudo que podemos pesquisar e trazer, né, garimpando, né, o ouro, o tesouro que existe no Salmo 91. É uma bênção muito grande se você conseguir o livro, porque você consegue acompanhar as nossas aulas com muito mais profundidade, não é? Então, de fato, conhecer o Salmo 91 em sua profundidade tem muito mais valor do que só você deixar o Salmo aberto na sua estante ou no seu quarto, né? Usar o Salmo 91 como se fosse um patuá evangélico, gospel, para trazer fluidos espirituais para a sua vida não tem valor nenhum, cara, entendeu? Você precisa conhecer a mensagem do Salmo 91. E esse aqui provavelmente seja o comentário do Salmo 91 mais abrangente, mais completo em língua portuguesa, tá? Feito por um pastor brasileiro, por um exegeta brasileiro. Então, você vai aproveitar muita coisa aqui de conhecimento sobre o Salmo 91. É só fazer contato 021 998 585402 para você saber os valores e como eu faço para enviar
para você adquirir o livro do Salmo 91. Se você gosta de e-book, ele também está à venda na Amazon. É só você adquirir lá. O outro livro, que é irmão desse, é esse aqui, ó. Revelações Originais, do Salmo 23. Nós já tivemos também uma série de vídeos explicando, né, cada versículo aqui do Salmo 23. Esse também é uma pegada totalmente abrangente, vendo tudo o que o original hebraico traz sobre o Salmo 93. Né? Aqui, ó. Segredos revelados da Bíblia hebraica. Tá vendo? Ó? Então, é uma bênção você poder também adquirir, se você puder, ele é um pouco mais fino, porque o Salmo 23 é menor, ele tem 10 versículos a menos, não é? Por isso ele é um pouquinho mais fino. Mas, ó, os dois estão bem ilustrados, e é uma explicação muito completa desses dois salmos dentro do original em hebraico, tá? Você vai compreender os dois salmos como você nunca compreendeu antes, tá legal? Então, Salmo 91, Salmo 23, para você conhecer. E por fim, pelo menos por fim nessa parte, né? É o meu livro sobre pregação, aqui, ó, Nova Homilética, é um manual avançado de pregação. Para você que é pregador, pregadora, ou que deseja se tornar um dia, esse manual eu ensino a você fazer pregações narrativas, tá bom? Ele já está na sua segunda edição ampliada. Ele era o meu livro mais abrangente, mais complexo até agora, porque ele tem 400 páginas de conteúdo de homilética. Por que que eu digo que era até agora? Porque o meu novo livro, que já está saindo, se Deus quiser, sai no forno no mês que vem, ele já tem 410 páginas, tá? Então, o meu novo livro é o meu livro maior que eu já consegui produzir até agora. Se Deus quiser, ele vai vir na próxima semana, e essa é uma segunda novidade, pastor Aderson. Eu vou colocar aqui, se você puder liberar, eu vou colocar aqui o vídeo. Isso. Tá rolando o vídeo aí, ó. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Muito bem, esse então foi o nosso vídeo, onde podemos perceber, né, um pouco, né, um pequeno resumo do livro que está para ser lançado. Vai chegar, acredito eu, que no próximo mês de junho já está na gráfica, já está imprimido. Então você já pode adquirir o livro também em pré-venda, tá? Já fiz uma pré-venda, alguém já encomendou e já pagou o livro. Você pode também garantir os seus exemplares. Eu fiz poucos exemplares, mas se você já quiser garantir o seu, você pode já adquirir agora na pré-venda. É só fazer contato comigo, 021 998 58 5402. Queridos, olha, então aí uma excelente oportunidade, já pode fazer o seu pedido aí com o Reverendo Davidson. Reverendo Davidson, eu vou sair de fininho, porque agora é contigo para você ministrar a aula, e eu quero já dar bom dia aos irmãos que estão aí conosco, presentes, virtualmente.
o Adilson Pedro de Abreu, bom dia, meu querido amigo, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. A nossa irmã Dora, a Dora também está conosco, bom dia, espero você em novembro, hein, Dora? E também a nossa irmã Ilma Dias, bom dia, tudo bem contigo, minha irmã? Deus abençoe também a sua casa e a sua família. Temos outras pessoas que estão conosco, dá um joinha, manda um joinha aí para a gente poder também visualizar. E eu quero, como é estudo o estudo do Salmo 91, fique à vontade para fazer a sua pergunta. E sabe como que você vai fazer a sua pergunta? Como que você vai interagir? No próprio chat. Você pode colocar lá a sua pergunta, porque o reverendo Davidson, ele vai responder as perguntas de cada um de vocês que colocarem ali. Não só as perguntas, mas também se tiver alguma contribuição, fique bem à vontade para fazer. Muito bem, meu querido, minha querida, que bom que você está aqui conosco para mais um estudo. Você está vendo aqui na sua tela o versículo 10 do Salmo 91, que é o versículo que vamos estudar hoje. Mas antes de falar do versículo 10, eu quero mostrar para você que você pode adquirir não, aliás, você pode solicitar ao pastor Aderson para que ele esteja enviando para você de graça o PDF com o resumo dos nossos estudos. Nós que temos trabalhado os segredos revelados do Salmo 91, você pode, então, solicitar ao pastor Aderson e ter em suas mãos o PDF especial com o resumo de todos os versículos do Salmo 91. Tá legal? Vai ser uma bênção se você puder adquirir esse PDF gratuitamente. Agora, se você também puder adquirir o livro, tanto melhor, porque o livro é muito mais abrangente e trata com muito mais detalhes, né? Tudo o que temos falado de modo muito resumido aqui nos versículos do Salmo 91. Bom, trabalhamos no versículo anterior, nós trabalhamos, vou até abrir aqui a Bíblia, para a gente ver com mais clareza, né? Nós trabalhamos no versículo anterior, isso aqui que está na sua tela, ó. Você disse, o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada, não é? Então, na aula passada, falamos sobre essa afirmação feita pelo fiel, de que o Senhor é o seu refúgio, tá? Entendeu? Então, por causa disso, o versículo 10, que é o versículo de hoje, ele vai completar a ideia. Ele diz, ó, porque você disse isso, nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Tá legal? Eu acho que você vai conseguir ver aqui, eu estou colocando aqui o mouse em cima da palavra mal, e temos aqui algumas definições de mal, tá legal? Se você conseguir ver na sua tela. Se você não conseguir, não tem problema, eu consigo ler para você. Primeiro, tenho aqui um dicionário de língua portuguesa que define mal da seguinte maneira: tudo que se opõe ao bem, tudo o que prejudica, fere ou incomoda. Na primeira acepção. Na segunda acepção é calamidade, infortúnio, desgraça. A terceira acepção, dano, estrago, prejuízo. E na quarta e última acepção do dicionário, qualquer estado mórbido, como a lepra, a raiva, a tuberculose e etc. Né? Então, são 4 maneiras de você entender o mal. Você percebe que o significado de mal é bastante abrangente. Agora, embaixo, né, dessa tela, temos aqui, ó, o dicionário bíblico Almeida. Agora você vai ter uma noção do mal de acordo com o dicionário bíblico de Almeida, tá legal? Temos aqui 5 acepções também. A primeira é a mais importante, né, a maior. Qualquer coisa que não está em harmonia com a ordem divina, aquilo que é moralmente errado, aquilo que prejudica ou fere a vida e a felicidade, aquilo que cria desordem no mundo, tá? E tem várias passagens aqui também. E aqui faz uma referência ao pecado, né? Aqui, esse mal aqui é sinônimo de pecado, tá legal? O mal também como sofrimento, como desgraça, como dano e como calúnia, tá? Na Bíblia aparece dessas 5 maneiras aqui, porque esse dicionário aqui, o Almeida, ele é um dicionário bíblico, né?
Então, ele vai trazer o significado da palavra de acordo com o modo como aparece na Bíblia. Temos aqui ainda embaixo, a parte final aqui dessas telas, né, sobre dicionários, que é o dicionário de Jesus e os evangelhos também. Tá? O mal, de acordo com o dicionário de Jesus e os evangelhos, é oposto ao bem. Ao contrário de outras cosmovisões, não procede de Deus e nem é um princípio necessário à constituição do cosmos. Você vê que ele tem uma pegada assim, né, até bastante teológica. Origina-se no coração do homem, embora para ele contribuem também decisivamente Satanás e os seus demônios. De ambas as circunstâncias provém problemas físicos e morais. Jesus venceu o mal e orou ao Pai para que protegesse os seus discípulos de todo o mal. Não é? Então, é bem interessante você perceber as várias formas de você entender o mal, como está aparecendo aqui. Não é? Então, nenhum mal lhe sucederá, de acordo com o texto bíblico do Salmo 91. Praga nenhuma chegará à sua tenda. A palavra praga, também nos dicionários, né, tem apenas o dicionário em português e o Almeida aqui. No dicionário português, praga é uma expressão com que se roga males contra alguém, imprecação, maldição. O mal que se roga a alguém. A terceira acepção, calamidade, grande desgraça, flagelo, que é nesse sentido que aparece aqui no Salmo 91. A abundância de coisas nocivas ou desagradáveis, pessoa ou coisa inoportuna, importuna. A sexta acepção, designação geral dos insetos e moléstias que atacam os animais e as plantas. E a sétima e última acepção do dicionário, designação geral dos vegetais daninhos, né? No caso, a erva daninha, né? Por isso a praga. No sentido bíblico, no dicionário bíblico Almeida, praga é desgraça, calamidade, doença, peste ou maldição. Tá legal? Então, você percebe aqui que o texto diz que nenhum mal sucederá a você, e nem praga alguma chegará à sua tenda. Você que fez a declaração do versículo 9, né? Que o Senhor é o meu refúgio e você fez do Altíssimo a sua morada, a sua habitação. Vamos voltar aqui para a nossa apostila, porque a gente percebe aqui uma expressão bastante curiosa para a palavra praga, logo aqui abaixo. A gente vai falar um pouquinho depois dessa palavra aqui, ó. Então, por isso nenhum mal, por isso aqui se refere ao versículo 9, como eu já disse, né? Então, nenhum mal te sucederá. A expressão em hebraico é lo, ietar, elar, elecha, ra. A palavra mal é essa aqui, ó, é ra, tá? Em hebraico, ra. É o mal, em hebraico. Não dá para ser aqui, já deu. É o ra, né? Então, mal aqui, como a gente está vendo, esse mal ra, é qualquer tipo de mal, de um modo geral, como a gente viu nos dicionários, tá? Então, nenhum mal te sucederá. Nenhum mal, de um modo geral, vai estar acometendo a sua vida, porque você fez de Jeová, você fez do Senhor o seu refúgio. Você declarou que ele é a sua fortaleza, o seu refúgio, então você está debaixo da aliança com Deus. Então, esse mal aqui não vai te atingir, tá bom? Então, lo aqui, ó, significa não, tá legal? É uma partícula negativa, é um advérbio de negação, não é? Então, é lo, ietá, ou seja, não acontecerá, não sucederá a você, ietá é suceder, eleja é para você, tá bom? Não sucederá para você o mal, qualquer tipo de mal, porque aqui não é um mal específico, porque o ra aqui não está com o artigo definido. Então, ele é qualquer mal, ele está em aberto, né? Qualquer tipo de calamidade, qualquer tipo de mal, até mal espiritual também, não vai te acometer, não vai te atingir, porque você está plenamente protegido
em Deus, que Ele é o seu refúgio, Ele é a bênção da sua vida, é a sua principal proteção, né? Olha como eu coloquei aqui, ó. O salmista declara uma promessa de proteção divina, assegurando que nenhum mal acontecerá àqueles que confiam em Deus como o seu refúgio. A palavra ra, que é essa aqui, né, que é mal, é usada aqui para denotar qualquer tipo de adversidade, calamidade ou desastre. Tá legal? Então, nenhum tipo de mal vai acometer você. Mas como assim, né? Tantos crentes aí passam por problemas lá mesmo no Rio Grande do Sul, que a gente tem acompanhado com tristeza essa, esse problema, né? Essa calamidade lá que tem acontecido no Rio Grande do Sul, aqui em 2024, né? Em maio de 2024, e o quanto é triste a gente ver tudo aquilo. Com certeza tem crentes naquelas cidades ali que também estão enfrentando o mesmo problema. Então, como assim? Ele confia em Deus, ele é servo do Senhor, mas está enfrentando o mal junto com tantos outros que estão ali, não é? Inclusive, vi de uma irmã em Cristo, serva do Senhor, que também está enfrentando essa situação no abrigo ali, né, para tentar depois ver o que consegue recuperar de sua casa, mas ela estava aproveitando para evangelizar. Ela estava evangelizando as pessoas que estavam sofrendo dessa mesma calamidade. E tanto os servos do Senhor do passado, que foram perseguidos, foram torturados e mortos, ainda hoje é servos do Senhor em países, né, de perseguição ao cristianismo, que também sofrem ali, né, sofrem até hoje perseguição, sofrem também torturas e mortes por amor ao Evangelho. Então, como é que eu posso entender isso? Será que Deus não está protegendo essas pessoas? Será que Deus está falhando em protegê-las? Será que essas pessoas, na verdade, não são crentes e por isso não estão sendo protegidas? Não, é claro que não. Aqui, de um modo geral, o salmista Moisés está dizendo que sim, nenhum mal sucederá àquele que confia em Deus, de um modo geral na sua vida. Mas quando a situação fica difícil para o servo de Deus, algum propósito Deus teve em permitir que certas fagulhas do mal atinjam o servo dele. Isso não quer dizer que Deus está falhando em protegê-lo. Não, Deus mesmo assim vai proteger, mas é aquela situação fortuita do mal, né? De alguma forma, de alguma coisa, o ser humano vai morrer, de alguma doença, de alguma coisa. Então, às vezes, quando chega o momento, Deus envia algum tipo de mensageiro, até mesmo mensageiro do mal, né? Para estar livrando o servo dele, trazer algum tipo de livramento de alguma situação qualquer. Então, se ele preservou a vida, mas não livrou o servo dele de alguma calamidade, como essa do Rio Grande do Sul, ele tem algum propósito abençoador para o servo dele. Por mais que na hora você não consiga perceber o tipo de bênção que possa ser definida, né, por essa situação calamitosa. Você vê, inclusive, a própria história de Jó. Eu trabalhei no meu livro, que você vai poder ter acesso a partir do mês que vem. Você percebe o quanto Jó sofreu também. Ele não sofreu porque ele pecou, porque ele estava errado. Ele sofreu por um propósito maior do que a própria vida de Jó. E Deus teve esse propósito. Quem sabe a gente também enfrenta alguma calamidade, algum mal, por um propósito maior que Deus tem na nossa vida. E a gente nem sempre vai saber esse propósito, como Jó não sabia. Jó não soube, até onde a gente consegue perceber. O personagem Jó, que era uma pessoa real, ele morreu sem saber o propósito real do porquê ele passou por toda aquela calamidade. Então, a gente precisa aprender a confiar em Deus. De um modo geral, ele nos livra de muitos problemas que a gente nem sequer se dá conta, tá?
tantos livramentos que ele nos deu, debaixo da proteção do próprio Deus. Mas quando essa proteção não nos alcança para algum tipo de mal, provavelmente um mal menor, é porque o Senhor tem algum propósito nisso. Cabe a nós estarmos em sintonia com Ele, para que a gente possa entender esse propósito e seguir nessa direção do cumprimento do propósito de Deus em permitir certa calamidade na nossa vida. Tá legal? O importante é você se lembrar que Deus te ama. E ainda que você esteja enfrentando alguma calamidade, não é para você se revoltar contra Deus. É para você entender o propósito dele e seguir nessa direção do cumprimento do propósito. Quanto mais cedo você aprender a lição com a calamidade que você está enfrentando, quanto mais cedo você aprender a lição que Deus quer te ensinar, ou quanto mais cedo você cumprir o propósito que Deus definiu para essa calamidade momentânea na sua vida, tanto mais cedo você vai passar pelo deserto e vai sair dele com a vitória final que o Senhor vai te dar. E mesmo que alguém enfrente uma questão de doença, por exemplo, uma calamidade de doença na vida e acabe morrendo, porque todo mundo vai morrer um dia, né? Então vai acabar morrendo por alguma doença, por alguma situação. A resposta final que Deus vai te dar, que também é livramento, também é proteção, é o céu. Então, quando você que é cristão, você morre e você vai morar no céu com o Senhor Jesus, então essa é a resposta de todas as suas orações. Porque qualquer cura que você receba de uma doença, qualquer livramento que você receba, ele é momentâneo. Qualquer cura é temporária, é passageira, porque você é curado hoje de uma doença, e o tempo vai passar e amanhã depois você vai morrer de uma outra doença, ou de uma outra situação, né, que possa levar a óbito. Então, não importa como você vai receber o óbito, né, como você vai receber a morte. A morte, entenda uma coisa, a morte é a serva do cristão. Porque a morte é o modo como Deus, nesse plano ainda que vivemos, ela vai nos permitir estar vivendo a eternidade no céu com o Senhor, tá? Então, a morte, ela é a serva do servo de Deus. Deus vai usar, embora não tenha sido o seu plano principal a morte, Deus é vida e Ele nos deu vida. E, claro, a vida que nós recebemos em Cristo é a vida eterna, tá? Mas a morte física, ela é uma realidade que ainda lidamos e ela é o modo como Deus vai fazer com que possamos estar com Ele por toda a eternidade após o passamento dessa vida carnal. Então, para você poder ser ressuscitado pelo Senhor e ter a vida eterna com Cristo, é preciso que você receba também, em determinado momento, o livramento que Deus vai te dar através da morte. Tá legal? Livramento do quê? Livramento dos sofrimentos desse mundo, das lutas, das angústias, né, de tudo que esse mundo produz de mal para o cristão, para o servo de Deus. Tá legal? Por mais alegria que a gente tenha nesse mundo, ele vai passar porque ele também traz muita perseguição e ódio contra cristãos, não é? Ah, mas o importante, o valor desse mundo é a gente aceitar o outro, respeitar, coisa e tal. Beleza, esse é um discurso bacana que o mundo traz. Mas lá no final, lá na ponta, o mundo odeia o cristão. Ele tem preconceito contra o servo de Deus, tá? Jesus falou isso para a gente. Então, não é que a gente vai revidar com ódio. A gente não paga o ódio com ódio. A gente paga o ódio com amor, tá? E que tipo de amor? O amor de você estar primeiro falando de Jesus, inclusive, para quem te odeia, não é? Pregarmos o evangelho para aqueles que são os nossos inimigos. Essa é a primeira forma de amar os inimigos. E também tolerar, perdoar,
ser longânimo, né? Inclusive para aqueles que fazem o mal contra você. Tá legal? Então, por isso, porque você fez o Senhor o seu refúgio, nenhum mal te sucederá. E claro que essa questão aqui vai depender do propósito de Deus para a sua vida. Então, ele, de modo geral, vai te proteger porque você fez dele o seu refúgio, tá? Isso é promessa bíblica. E nós, eu e você, temos recebido livramentos e proteções que a gente sequer se dá conta, que a gente sequer consegue perceber, tá? Livramentos até imperceptíveis. E quando algum mal acaba acontecendo, ele é controlado por Deus e ele tem um propósito definido que cabe a nós entender qual é essa prova, qual é esse propósito, e então passarmos pelo deserto e lá no final sairmos vitoriosos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Tá legal? Então, essa é a primeira parte desse versículo 10. Por isso, nenhum mal te sucederá. Tá? Já vimos aqui que mal significa muitas coisas e é mal no sentido bem abrangente, né? Bem amplo, o sentido de mal, nesse contexto aqui do versículo 10. Agora, a segunda parte tem um detalhe interessante, tá? Diz aqui, ó, nem praga alguma chegará à tua tenda. A tenda aqui, é claro, se refere às casas antigas, no mundo antigo, né? Eram tendas, casas móveis, né? Então, nenhum mal chegará à sua tenda, ou seja, nenhuma praga chegará à sua vida, à sua família, à sua casa, àquelas pessoas que você ama, além de você mesmo, né? E aqui se refere à praga. Já vimos aqui o sentido amplo de praga também, que tem a ver com pestes, com doença, envolve praga até na agropecuária, praga em animais, praga em seres humanos, né? Aqui se refere também de um modo bastante amplo. Mas tem um detalhe interessante, que a palavra que aparece em hebraico para praga não significa totalmente ou literalmente praga mesmo, tá? Tem um outro significado que é até bem interessante. A palavra é essa aqui, ó, negar, ou nega, né? Nega, que o acento está aqui na primeira sílaba, então é nega. Venega, ou seja, V, aqui é o VAV conjuntivo no hebraico, tá? Que traz uma ideia de acréscimo. Então, tanto nenhum mal te sucederá, quanto também, porque você fez do Senhor, nenhuma praga, lo aqui, ó, lo é não, novamente, é o negativo, e crave aqui se refere ao verbo chegar, tá? Chegará no futuro. Então, e praga ou e nega, você vai ver aqui o que significa, lo e cra. Ou seja, e também tem a palavra final aqui, que é berra-alerra. Então, nenhuma praga chegará caminhando na sua tenda, tá legal? Nenhuma praga chegará à sua tenda. Por que que ele fala isso, tá? Por que que nenhuma praga vai chegar? Nenhuma praga caminhará até onde você mora, tá? Porque aqui, ó, a palavra nega não significa praga. Você fez o Senhor a sua habitação, mas aqui a palavra nega, tá? Como está escrito aqui, ó. O salmista enfatiza ainda mais a proteção divina, declarando que nenhuma praga ou calamidade se aproximará da habitação daqueles que estão sob a proteção do Senhor. A palavra nega se refere a uma praga ou doença que pode afligir as pessoas. Aqui, nesse contexto, é a praga mesmo, tá? Mas, literalmente, a palavra nega não significa praga, significa golpe. Inclusive, você já conhece o texto bíblico das 10 pragas do Egito, né, que Deus enviou para convencer Faraó de libertar o povo, né, da escravidão do Egito. A palavra que aparece lá também é nega, tá bom? Então não é propriamente praga, mas foram 10 golpes que Deus deu no Egito e no seu panteão de deuses também, porque cada praga do Egito é um golpe dado contra um deus específico do Egito.
Essa explicação eu fiz no livro também. No livro tem essa explicação de nega, né? Se referindo aos golpes. E também eu coloquei lá o que cada praga atingiu para cada deus falso do Egito, tá bom? Então, no livro você vai ter essa informação lá, porque ela é bem abrangente, e você vai saber exatamente quantos deuses do Egito foram atingidos com cada uma desses golpes, cada um desses golpes, que a gente também traduz como praga, mas literalmente seria golpe, tá? Então, você que confia no Senhor, não sucederá mal na sua vida, tá bom? Claro que eu já coloquei aqui o adendo, né, do porquê que muitas vezes, mesmo com essa promessa, a gente confia em Deus também enfrenta dificuldades. Aqui vai depender do propósito de Deus em permitir certo mal, e tudo isso é controlado, está debaixo do controle de Deus. Mas, de um modo geral, a gente recebe livramentos que a gente nem sequer percebe no dia a dia. E nenhuma praga ou nenhum golpe vai atingir você também, vai atingir a sua tenda, vai atingir a sua casa, a sua família, as pessoas também que você ama. Você não será golpeado por ninguém, tá? Porque aqui você percebe que Deus está protegendo você, tá legal? Bom, este versículo reforça a promessa de segurança e proteção divina para aqueles que confiam em Deus como o seu refúgio. O salmista afirma que quando alguém busca Deus como sua fonte de proteção, ele guardará de todo mal e calamidade, mantendo a sua habitação segura e livre de qualquer praga ou dano. Tá? O dano aqui por causa do golpe, né? E tem um detalhe que eu vou mostrar já já. Isso demonstra a confiança do salmista na fidelidade e na providência de Deus em meio aos desafios da vida. Eu separei aqui algumas imagens para mostrar para você e ilustrar a questão dos golpes, né? Que é o que o texto quer dizer. Aqui você vê uma mulher aplicando um golpe aqui no seu oponente, né? O oponente aqui que está servindo para ela treinar, não é? Essa aqui é uma luta de Krav Maga, tá bom? Krav Maga é uma luta israelense. E é um golpe, né, que essa mulher está dando aqui para se proteger de um pretenso ataque de um inimigo, de alguém que quer afrontá-la, né? Quer até abusar dela e tudo mais. Então, aqui é só uma ilustração mostrando para você o tipo de golpe, né? O Krav Maga aqui tem uma outra imagem também, que é também uma imagem apenas ilustrativa, de alguém ó, que está aplicando um golpe de Krav Maga aqui no saco de areia, né? E aqui não sei se é ilustrativo, aqui deve ter sido ilustrativo, né? Ele golpeando aqui e saindo da areia, quebrando o negócio aqui para mostrar força, né? É uma luta israelense. Por quê? Porque na visão israelense, especialmente depois do Holocausto nazista, Israel não está mais interessado em se manter fragilizado. Ele sempre vai buscar se defender, entendeu? Então, quando Israel contra-ataca os seus inimigos terroristas, ele não está contra-atacando a nação árabe, ele está atacando o terrorista, o grupo terrorista, né? Quando ele contra-ataca e contra-ataca com força, é porque ele quer fazer o nega, ele quer dar o golpe para se proteger, como essa mulher aqui está se protegendo, está ferindo o seu oponente para poder se proteger, né? Então, essa é a ideia, tá bom? A ideia de autoproteção. Depois do Holocausto que Israel enfrentou, ele não está mais disposto a, a sofrer dificuldades e permitir que haja um novo Holocausto. Por isso que Israel luta com tanta força para golpear os seus inimigos. E se você for parar para pensar, o mapa de Israel é uma faixa de terra do tamanho mais ou menos do nosso Acre ou do nosso Piauí, não é? É uma faixa de terra não muito extensa e é cercada pelo mar Mediterrâneo de um lado e é cercado também por vários países inimigos de Israel. Então, Israel está
entre o mar e os seus inimigos. Então, por isso que ele é alvo de tanto ódio. Não é? E é importante eu dar essa explicação, porque muita gente fica pensando, por que Israel ataca com tanta ferocidade, né? Alguns falam até em genocídio, que é um erro, né? Aliás, o termo genocídio foi criado por um judeu após o Holocausto, para tentar entender e explicar o que aconteceu com Israel, né, por causa do Holocausto nazista. Então, o genocídio foi criado a partir do Holocausto por um judeu que cunhou essa expressão genocídio, tá? O que é o genocídio? É a tentativa consciente de matar toda uma etnia, tá? Então, se alguém tenta conscientemente matar uma etnia inteira, como Hitler tentou fazer no Holocausto nazista, isso é genocídio, tá? Ou pelo menos tentativa de genocídio. Qualquer coisa menos do que isso não é genocídio, entendeu? E o povo está banalizando muito essa expressão genocídio e está falando errado, está desinformando, né? Então, ó, golpe é isso aqui, tá bom? É um tipo de golpe para, no caso aqui, autodefesa, né? No caso, Krav Maga. E também no caso dos golpes que Israel dá para se proteger contra os ataques de terroristas, no caso, terroristas ali que moram no entorno do próprio Israel. Tá legal? Então, qualquer tipo de golpe, qualquer tipo de praga, doença, se você confia em Deus, você recebe os livramentos. E é como eu disse, quando um ou outro mal pode até acontecer na sua vida, é de modo, é de modo controlado, não está fora do controle de Deus, está plenamente controlado e tem propósito. Quando você enfrenta alguma dificuldade, tem propósito, tá bom? E essa proteção divina, para quem confia no Senhor, é real e provavelmente você já deve ter experimentado durante a sua vida. Tá legal? Muito bem, pastor Aderson. Agora terminamos a parte do conteúdo e estamos agora livres para essa parte final, né, de perguntas e respostas. Joia, joia, joia. Bom dia aí, eu quero dar bom dia para outros irmãos e irmãs que estão conosco aí. A Ilma Guimarães também está conosco, a Zilmar Guimarães também está conosco, o Marcelo também está conosco. Bom dia, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, continue fortalecendo a cada um de vocês. A Sandra Helena também está conosco, o Isaías Barcelos também está conosco. Que Deus abençoe. Existem outros irmãos que também estão, mas que nós não conseguimos enxergar nesse primeiro momento. Receba aí a nossa alegria, né? Estenda a nossa alegria até vocês. Bom, o reverendo Davidson sempre lhe deixa alguns minutinhos, caso alguém tenha alguma pergunta a fazer, que possa colocar aí no nosso comentário, né? Ali é onde a gente troca conversas, e eu achei muito interessante, né, que eu não tinha também observado por essa perspectiva, quando ele falou a respeito de golpes, quando ele fala a respeito das pragas, dos golpes, e na maioria das vezes esses golpes eles são intencionados. Veja se é isso mesmo, hein, reverendo Davidson. Ele é intencionado, mas o alvo dos golpes nem sabe, nem percebe, né? Ele vem como que de uma hora para outra para tentar levar, digamos assim, essa pessoa à lona. E aí aquele que está escondido, amparado no refúgio, no esconderijo do Altíssimo, o próprio Senhor vai permitindo que esses golpes não cheguem nem a ele e nem a sua casa. É isso mesmo? Fala um pouco mais, eu gostei muito dessa sua colocação, porque ainda não tinha percebido por esse prisma. Exato, né? É como eu falei, né? Os golpes são golpes, no caso do Krav Maga em Israel, e mesmo a ação de Israel contra os seus inimigos terroristas, são golpes propositados de surpresa mesmo para poder atingir o objetivo. O objetivo é golpear o inimigo para se proteger, entendeu? Para autoproteção.
seja da nação de Israel, no caso da guerra, né, de Israel contra os terroristas, ou seja também no Krav Maga, na proteção individual, que é um estilo de luta israelense, o Krav Maga, com também tem outros estilos de luta, inclusive brasileiras aqui, né, aqui também, como a capoeira, né, que foi inventada aqui no Brasil, é estilo de luta. Mas cada estilo de luta também tem a sua filosofia. O karatê, o judô, o muay thai, não é? E o Krav Maga, que é o que a gente está falando aqui por causa do nosso tema, né, que envolve Israel como nação, inclusive. Então, todo golpe ele é dado de modo surpresa, propositado, para alcançar um objetivo. Deus deu 10 golpes contra o Egito, que foram as pragas. A última foi o golpe fatal, né, que Deus deu. E se você contar, a 11ª praga foi quando os soldados egípcios morreram no mar, não é? Ali foi o golpe de misericórdia mesmo, o golpe final para acabar com toda a perseguição contra Israel. Se você parar para pensar, foram 11 golpes e não 10. Né? Mas conta como 10, porque a própria Bíblia conta como esses 10 golpes aí. Né? Então, o fato é, Deus te protege. A proteção de Deus, para quem confia nele, é real. Você nem sempre vai perceber a proteção de Deus, mas ele sim te protege. E quando ele deixa algum mal, alguma situação te atingir, está sob o controle dele e tem um propósito definido. E você, a sua missão nesse momento é descobrir qual o propósito, aprender a sua lição ou simplesmente cumprir o propósito de Deus para então você sair o mais rápido possível da situação calamitosa. Entendeu? Não é fácil, é mais fácil falar e explicar do que experimentar a situação do golpe, né, que Deus permitiu por algum motivo que te atingisse. Mas todos nós estamos à mercê, né, dessas situações, mas entenda, Deus te protege. E mesmo quando Ele permite, Ele está te protegendo ainda assim, para que você não sucumba, mas que você tenha condições de suportar o golpe, se levantar e sair com a vitória do Senhor na sua vida. Rapaz, esse negócio é profundo, né? Estudar a Bíblia, você vai descobrindo cada pepita de ouro, né? Cada pérola, né? Que tem como objetivo principal fortalecer a nossa fé. Porque muitas das vezes a gente acha que nós até entendemos que a nossa vida está no controle de Deus. Mas de vez em quando surgem algumas calamidades ou algumas questões que são classificadas por nós como golpe, que a gente acha que Deus está fora do controle, não tem controle, né? E quando É na verdade até apaixonado. Eu lembro daquela música, uma música gospel, mas é uma música assim meio brega, né? O brega gospel. Eu lembro que cantava assim: a prova está doendo, Jesus, ela me faz chorar. Né? é Então, verdade, antes da pessoa ficar saindo aí gritando, é golpe, é golpe, é golpe, né? Como virou mania, né? Em alguns grupos políticos aí, é tudo golpe, né? Paralisar o genocídio, paralisar o golpe. Então, antes de você sair gritando ou cantando a música que a prova está doendo, né? Coloque-se na presença de Deus e aprenda a lição que Deus quer te ensinar com alguma situação que Ele permitiu na sua vida. verdade. Isso aí é de suma importância. Muito bom, muito importante isso. Queridos, estamos chegando aqui ao final. Hoje também está conosco a Roseli. A Roseli também está conosco. Bom dia, Roseli de Oliveira Torres. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Estamos aí no nosso estudo sobre o Salmo 91. Na semana que vem, se Deus assim permitir, estaremos aí com o versículo de número 11. E se você perdeu alguma parte do nosso estudo e quer acompanhar, nós vamos sugerir duas maneiras de você acompanhar. A primeira é através da apostila, é só você me chamar aí através do Zap ou mandar aqui a informação para a gente poder enviar, encaminhar essa apostila aí para você. E a segunda é você acessar a nossa página, nós temos lá a parte
de vídeos, né? E aí, toda quarta-feira, às 7 horas da manhã, o reverendo Davidson prontamente está aqui conosco, nos ensinando a respeito sobre o Salmo 91, além de ter também nos ensinado a respeito do Salmo 23 e outros estudos que tivemos a oportunidade de fazer com ele. Então, não fique de fora. Além disso, eu não posso também deixar de informar que o nosso querido irmão, ele é um escritor, né? Ele estuda as escrituras sagradas, ele aprende, principalmente na perspectiva do original, ele está sempre compartilhando aquilo que ele tem aprendido. E aí ele já escreveu, né, alguns livros, não é isso, reverendo Davidson? Isso Olha, aí, né? A gente fala aqui, ó, o Salmo 91, né? Que ele também está mostrando ali, o pastor Aderson. Proteção Divina no Curso da Vida, que é o livro base dos nossos estudos aqui, né? Tenho também outros livros que eu publiquei, como esse aqui, que é o comentário também do Salmo 23, totalmente baseado no hebraico também, além do Salmo 91. O livro para pregadores, A Semente e a Palavra, já na sua segunda edição ampliada, onde eu ensino aqui a fazer sermões narrativos, tá bom? Tem muita técnica interessante aqui, técnica do cinema, do teatro, também técnicas linguísticas, tudo aplicado ao sermão oral, tá bom? Aqui no final você tem uma crônica evangélica chamada A Última Pregação, uma crônica emocionante, bonita e bastante interessante também. Você tem aqui a parte mais engraçadas, os nomes engraçados de igrejas evangélicas aqui no Brasil. Então você vai ver aqui igrejas como a Igreja Pentecostal Cuspe de Cristo, Igreja Pentecostal Jesus Vem, Eu Vou e Você Fica. Então, é igreja desse tipo. Você vai ver aqui uma lista delas. E vai ver também o dicionário do evangeliquez brasileiro, né? Então, palavras como tá na bênção, né? Palavras como reteté, repreplé, tudo isso também tem aqui, você vai ver nesse livro aqui, A Semente é a Palavra. Tá legal? Para você que é pregador e quer aprender questões linguísticas e culturais, essa aqui é uma ótima dica para você. Tá legal? E também lembrando do meu livro que está saindo no forno, vai sair agora em julho de 2024, no próximo mês, o livro Mais do que o Sofrimento, né? Além do Sofrimento, que eu trabalhei um comentário, não é exaustivo, não é versículo por versículo, e nem palavra por palavra, porque o livro de Jó é muito grande, mas eu trabalhei temas como o sofrimento humano, o sofrimento justo, principalmente, tratei do tema da, da integridade, né, que Jó tinha, e a gente precisa ter também integridade diante do Senhor, e como a gente enfrenta calamidades desse tipo, o problema do mal. A gente falou bastante do mal hoje. Nesse livro eu trato sobre o problema do mal também, no livro de Jó. Não é? Que em filosofia se chama teodiceia, que é o modo como a gente vai estar trabalhando o entendimento de como Deus trabalha junto com os servos dele, né? Como Deus protege e cuida dos servos dele. Como é que isso pode acontecer se existe o mal no mundo? Então, todo esse problema do mal, também trabalho ali o trilema de Epicuro, né? Então, está tudo ali. Você vai aproveitar bastante quando chegar no próximo mês o livro Além do Sofrimento. Tá legal? joia, joia, joia. Então você não pode ficar de fora dessa. Temos boas literaturas aí que você pode adquirir para ampliar o seu conhecimento bíblico, mas também fortalecer a sua fé. Eu quero então caminhar para os finalmente, agradecer a presença de cada um dos nossos irmãos virtuais, né, que participam da nossa sala às quartas-feiras, a partir das 7 horas da manhã. Divulguem, façam seus comentários, ok? Divulgue para que outras pessoas também sejam edificadas e também abençoadas. Amanhã, se Deus assim permitir, estaremos 7 horas da manhã nessa sala, mas agora na Manhã com Deus. O que é a Manhã com Deus? É um momento em que nós separamos para orar, para interceder,
uns pelos outros. Então, convido você também a participar da nossa Manhã com Deus. Pastor, o reverendo Davidson, melhor dizendo, vai fazer suas considerações finais e logo depois eu vou pedir a você para que ore por nós, tá bom? Claro, pastor Aderson, né? É uma grande alegria estar com vocês novamente nesse mais um estudo. Na próxima aula falaremos sobre o versículo 11 e faremos isso até o versículo 16, que é o último versículo do Salmo 91. Tá legal? É uma abordagem mais simples que a gente faz aqui, mais prática até. E no livro, que você que pode adquirir o livro, você vai ver uma abrangência muito maior em cada palavra de cada versículo do Salmo 91. Tá legal? Muito bem, vamos então fazer a oração final e após estaremos nos despedindo para a glória do Senhor, né? Pai, nós te exaltamos por mais essa aula, por mais esse dia que o Senhor nos deu. Te exaltamos pelos livramentos que o Senhor tem dado a nós, livramentos do mal, livramentos de golpes que a vida também nos traz. Mas o Senhor tem nos livrado, tem amenizado, inclusive, alguns golpes. E aqueles que o Senhor permite é porque o Senhor tem propósito definido em cada situação que enfrentamos. Então, nós pedimos a Ti a Tua bênção, a Tua graça renovada, não apenas os livramentos renovados, mas também a força para que possamos aprender com mais presteza, com mais rapidez, as lições que o Senhor quer nos ensinar quando permite certas dificuldades e calamidades em nossa vida. Ainda assim, nós acreditamos que o Senhor nos protege de muitos males e continuamos a pedir que o Senhor continue nos protegendo e cuidando de nós. Nós assim pedimos a Ti, confiando no Senhor, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Estamos encerrando então nosso estudo de hoje. Bom dia, Marli Miranda. Que Deus abençoe também a sua casa, a sua família. E retornaremos na próxima quarta-feira com o estudo da proteção divina no curso da vida com o Salmo 91 e amanhã com a nossa Manhã com Deus. Shalom a todos vocês. Shalom.